Mateus 9:35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros para a sua seara. Vai lá no Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Quem achou diz amém. Então vamos ler. Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eu vou fazer a pergunta no versículo, depois dos 2 pontos, eu gostaria que todos nós respondêssemos juntos. Então vamos lá. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero falar com vocês algo que tem no meu coração já desde o ano passado para esse ano, que a gente tem tratado com a igreja, sobre quem somos no reino, né? Existem algumas divisões no mundo espiritual, algumas divisões entre pessoas, tipos de pessoa, níveis de pessoas, e uma dessas divisões do reino de Deus é que existem pessoas que são participantes do reino e existem pessoas que são espectadores do reino. Então, quem é que nós somos no reino? Espectadores ou participantes? Eu tenho para mim, irmãos, que o reino de Deus, ele não tem lugar para uma plateia. O reino de Deus, ele não funciona como um estádio em que um bando de gente fica lá em volta e alguns entram no campo para a partida. O reino de Deus não tem a máxima de um teatro onde algumas pessoas encenam uma peça e os demais assistem, aplaudem e saem falando se gostou, se não gostou. O reino de Deus também não tem a dinâmica de um ringue, onde duas pessoas se opõem lá em cima, lutam uma com a outra, derrubam o seu adversário, e os demais ficam torcendo um para o lado e outro torcendo para o outro lado, e se o que ganhou a torcida fica feliz, o que perdeu o outro fica triste. O reino de Deus não tem essa dinâmica, irmãos. O reino de Deus não tem uma plateia de espectadores. Então, quem nós somos nesse reino? Se nós somos espectadores, nós estamos no reino errado. Amém? Nós estamos no lugar errado. Jesus, ele está falando com pessoas aqui em Mateus 9, versículo 35. A narrativa vem dizendo que ele andava incansavelmente, de aldeia em vilarejo, e para cá e para lá, ministrando, ensinando, curando, libertando, e se compadecendo das multidões, porque elas se pareciam como ovelhas que não têm pastor, errantes. E aí ele olha para todo aquele quadro, aquele cenário, e diz assim para os seus discípulos: em verdade, a seara é muito grande, na cabeça deles está uma lavoura, plantação. Mas na cabeça de Jesus está pessoas. É muito grande o reino. A lavoura é muito grande. Mas poucos são os ceifeiros. Então orem, roguem ao Senhor da seara, para que enviem mais ceifeiros. Então o reino de Deus, irmãos, ele está contando com pessoas que estejam dispostas a sair da arquibancada. O reino de Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a sair da plateia, do teatro, e subir para atuar, e subir para o ringue, e entrar no campo para a partida.
Por quê? Porque senão nós não estamos vivendo aquilo que Deus preparou para nós. E espectadores, irmãos, não fazem diferença no mundo espiritual. Somente os participantes. Somente os que atuam. Somente os que arregaçam a manga, que vestem a camisa e entram para a peleja e entram para a luta. Amém? O texto de Isaías, alguns dizem, os eruditos dizem que esse capítulo 6, nesse trecho, foi crucial na vida e ministério profético desse que foi o profeta que mais escreveu, que mais teve visões, que mais teve a contemplação do Messias, 700 anos antes de ele encarnar aqui na terra. E nessa experiência que ele teve, irmãos, não dá para a gente demorar muito aqui, não é o nosso assunto central, mas faz parte. Depois de ser confrontado por Deus, numa experiência pessoal com Deus, com Ele, dentro do templo, ele ouve uma voz que reverbera por séculos e séculos e séculos, e chega até nós hoje, dizendo: a quem eu enviarei? O engraçado disso aqui, porque tem uma coisa engraçada aqui, é que só tinha Isaías no templo. Veja se não é um negócio estranho ou engraçado. Só tem Isaías no templo e Deus diz: a quem enviarei? O Isaías deve ter falado: caramba. Bom, se não tem mais ninguém aqui. Ei, tem alguém aí atrás dos bancos? Tem alguém atrás da mesa? Não tem ninguém. A quem enviarei? Acho que só tem eu aqui. Só tinha ele. Deus podia dizer a ele: Isaías, eu vou enviar você. Isaías, o que eu tenho para a sua vida é muito maior do que você pensa. Você já é profeta, mas eu tenho um upgrade para o seu ministério profético que você não faz ideia ainda, Isaías. Então é você que eu vou usar, mas Deus faz uma pergunta e lança a pergunta só para uma pessoa dentro do templo. Não é engraçado isso? Isaías deve ter falado: peraí, eu acho que Deus está de brincadeira, só tem eu aqui nesse negócio, porque ele já não fala direto assim no tete a tete. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele diz: eis-me aqui, Senhor. Pode enviar a mim, pode contar comigo. A tradição diz que dentre muita coisa que aconteceu nele, com Isaías, a tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Tem até uma menção em Hebreus capítulo 11, que algumas mulheres receberam seus maridos cerrados ao meio. Talvez faça menção ao profeta Isaías, justamente. Mas ele disse: Senhor, pode contar comigo. O eco dessa voz, como eu disse, está até hoje aqui, para nós. Eu acho esse o momento ideal, irmãos. Conversei com o pastor Fernando quando ele disse dessa proposta, dessa consagração e de algo que vai ocorrer com a igreja nos próximos meses, no final desse ano, ano que vem e tudo mais. E eu falei: Deus, o Senhor precisa me levar lá para que pelo menos uma pessoa só, que seja, tenha uma revelação profunda, maior, grandiosa do chamado que tem na vida. Uma só que seja. Então, abra teu coração. Abra teu coração. Saia daqui disposto a dizer para si mesmo: eu não sou um espectador. Eu não vou ficar na plateia vendo o que vai acontecer. Eu não sou um observador do arraial evangélico. Eu sou um participante desse reino. Amém? Bom, o que é que nos torna, ou que pode nos tornar espectadores do reino? Uma pergunta para a gente refletir. Por que tem tanta gente assistindo o reino? Igreja é um negócio também engraçado. Você vai em qualquer igreja cristã, evangélica, você vai ver um quadro parecido. Você vai ver lá meia dúzia de pessoas carregando
o piano. Aí você vai ver mais uma meia dúzia querendo tocar o piano sem carregar. Entendeu isso? Tem meia dúzia carregando o piano nas costas. E tem mais uma meia dúzia querendo tocar o piano sem carregar. E aí tem uma multidão que não quer nem tocar e nem carregar. Por que essa é a fotografia da maioria das igrejas? Por que isso acontece e fica muita gente assistindo o reino? Bom, uma das respostas pode ser essa, ó. Viramos espectadores desse reino e ele parece que não nos interessa tanto quando a gente seculariza a nossa vida. Então uma vida cristã secularizada vai ser uma vida cristã muito ruim espiritualmente falando. E uma vida cristã espiritual muito ruim, consequentemente fará de mim um espectador. E abrindo um pequeno parênteses, né, o espectador do reino, ele é um afastado ou um desviado em potencial. Amém, irmãos? Aquele que assiste o reino, ele tem um enorme potencial de, num tempo que não é tão longo, breve, ele se tornar mais um na estatística dos afastados ou dos desviados. E o que nos leva a isso, a uma vida secularizada? Paulo escreve a 2 Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. E ele fala sobre algumas pessoas que andaram com ele. Aí ele fala a respeito de uma pessoa e diz assim: porque Demas me desamparou amando o presente século. E aí eu comecei a pensar a respeito disso, porque esse Demas e mais alguns outros, eles andaram com o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igrejas, o maior teólogo, um dos maiores homens de Deus que pisaram nesse planeta. Então Demas não andou comigo. Não andou com o pastor Fernando Picareta. Ele andou com o apóstolo Paulo, gente. Sabe o que você andar com um camarada que ressuscita morto? Sabe o que você andar com um camarada que é apedrejado e dado como morto? A hora que o pessoal vai embora, ele se levanta e ele começa a confirmar o ânimo dos irmãos. Devia estar com o sangue grudado, a roupa grudada no corpo de sangue. Sabe o que é andar com alguém que quando ele não podia estar em alguns lugares, pegavam alguns aventais, algumas pertences dele, levavam. E quando levavam lá, os demônios saíam das pessoas lá, não sei na onde. Sabe o que é andar com alguém assim? E a Bíblia diz que esse Demas amou o presente século. E ele largou o apóstolo Paulo. Então, irmãos, a secularização acontece quando a gente vai fazendo a nossa vida muito parecida com as pessoas que tem aí fora. Então tem muita coisa que é comum, nós e eles, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que se aperfeiçoar, igualzinho eles, só que a nossa vida não é igual a deles. Amém? Então algumas palavras, algumas frases aqui nas orações de alguns irmãos, foram exatamente coisas que estão aqui para eu falar. E eu ali ajoelhado, eu parei, fiquei quieto, ouvindo a oração e chorando ali no meu cantinho. E a oração de alguns dos irmãos aqui, dos jovens, são frases que eu vou dizer aqui. Então, por exemplo, nós temos, olha como a gente seculariza a vida. Nós temos um exercício de religião por 2 horas na semana. E isso é totalmente separado dos outros 6 dias. Então temos 2 horas de exercício de religião no templo. E isso é totalmente alheio aos outros 6 dias da semana. Então como é que funciona? Oramos durante a reunião no templo. Mas nós não oramos fora do templo. Nós manuseamos Bíblia e lemos durante a reunião no templo, mas não mexemos nela fora do templo. Nós gostamos de cantar louvores evangélicos no templo, mas nós não gostamos de louvores evangélicos dentro do carro. Já teve alguém que disse assim para mim: pastor, eu gosto de música cristã, de música evangélica, mas no culto. No culto, saiu do culto, me poupe, pastor, me poupe, tem coisa melhor para a gente ouvir. Né? E tem crente que vai até festa para os filhos, para as crianças, e o que rola lá? Evangelista Luan Santana, diaconisa Ivete Sangalo,
pastora Cláudia Leite, é isso que rola lá, né? Missionários Vitor e Léo, é isso que rola. Então a gente gosta de coisa de crente no templo, a gente sai do templo, a gente não gosta mais do que é de crente, irmãos. E aí nós vamos nos tornando espectadores, porque o exercício da religião de 2 horas não faz da gente homens e mulheres de Deus engajados no reino. Nós levantamos as mãos, glorificamos a Deus em oração e adoração na reunião no templo, mas não glorificamos e nem o adoramos quando o culto termina, que foi a frase que alguém orou, acho que foi o Anderson. Eu ouvi uma voz meio gordinha assim, acho que era ele. Desculpa, Anderson, eu não resisti. Eu tenho esses lapsos assim de carnalidade. Então nós adoramos, louvamos a Deus durante o culto no templo, mas acabou a bênção apostólica, a nossa adoração acabou, e agora é só na semana que vem. Se a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Se Paulo diz em Romanos 12, portanto, irmãos, rogo-vos, pois, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse presente século, ou não secularize a vida, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu olho para João capítulo 4, versículo 23 e 24, sobre os verdadeiros adoradores, e esse texto de Paulo de Romanos capítulo 12 que eu recitei para vocês, eu entendo o seguinte, que o nosso culto não tem mais fim. Amém, irmãos? O culto na nossa vida não acaba na bênção apostólica, o culto continua, a adoração continua, o louvor a Deus continua, a palavra de Deus continua, a oração continua. A gente agora vive um culto contínuo, porque no Antigo Testamento o sacrifício era morto, tinha que matar o animal para que o sangue levasse para o sacerdote e fizesse o ritual todo lá, e a gente fosse perdoado. Agora Paulo diz, o sacrifício é vivo, não é morto. Oferece o corpo como um sacrifício vivo, contínuo. O Salmo 115, lá no seu finalzinho, diz assim que os mortos, eles não louvam ao Senhor, nem os que descem para a sepultura, mas nós louvaremos e bendiremos ao Senhor, agora e para todo sempre, porque estamos vivos. Sacrifício vivo, o culto não acaba. Então, irmãos, quando a gente separa a vida do culto, a gente seculariza a nossa vida e ela fica ruim espiritualmente. Quando a gente separa a vida do culto, a gente está no reino de Deus, mas o reino de Deus não está dentro de nós. E há uma larga diferença, uma larga distância entre estar no reino e o reino estar em nós. Amém, irmãos? Então frequentar os ambientes do reino parece ser bom. É de graça. Você dá a oferta se você quiser, né? Não paga nada, tem música, uma boa palavra, de vez em quando tem dança, tem luz que pisca, é ou não é? Mas frequentar os ambientes do reino, irmãos, não faz com que o reino entre dentro de nós, não é a mesma coisa. Eu preguei uma palavra aqui, ali na sala, né, quando vocês estavam reformando, falando sobre o fermento. Alguém lembra disso? Não? Ninguém lembra? Meu Deus do céu. Alguém lembrou, aleluia. Mas faz tempo já também, ninguém merece, né, pastor? O reino de Deus, Jesus conta que é semelhante a uma mulher que pega uma medida de farinha, 3 medidas de farinha e introduz uma medida de fermento. Parece ser a única passagem bíblica que o fermento tem uma conotação positiva ali, porque é comparado ao reino de Deus. E quando a mulher coloca o fermento dentro daquela farinha, a composição daquela massa nunca mais volta a ser a mesma. Isso é quando o reino de Deus entra dentro de nós. Amém? Aí coloca o fermento na massa e deixa a massa descansando, mas não está descansando coisa nenhuma. Isso é só um modo de falar, não está descansando nada. Ela está sendo agredida, ofendida pelo fermento. O fermento está causando alterações químicas dentro da massa.
É o que o Espírito de Deus vai fazendo quando a palavra de Deus vai entrando em nós e Deus vai introduzindo o reino dele dentro de nós. Amém? E uma vez o fermento dentro da massa, irmãos, não dá mais para tirar ele de lá de dentro. A massa nunca mais vai voltar a ser a mesma. Assim é o reino de Deus quando entra na nossa vida. A gente não consegue mais ser a mesma pessoa. Nunca mais seremos os mesmos, porque não dá mais para tirar esse reino de dentro de nós. Aleluia. A secularização acontece quando a causa do evangelho não é a nossa causa. Você já ouviu uma palavra muito utilizada no meio sindical, principalmente, chamada de militância? Já ouviu? Na linguagem sindical. O evangelho não é para nós uma militância, irmãos. A causa do evangelho não mexe conosco. O evangelho não é uma religião, é uma causa. Amém? Jesus, quando nos chamou, introduziu o seu reino em nós. Ele não fez da gente frequentadores de um templo dominicalmente. Ele fez da gente militantes de uma causa. E é isso que tira a gente da plateia, das cadeiras, dos assentos e nos coloca para atuar no reino. É ser militante de uma causa. E a gente vê cada causa absurda por aí, né? Não é? Outro dia eu abri a internet lá, uma foto assim no UOL, assim, um monte de mulher com os peitos de fora. Eu falei, que é isso aí? Aí estavam fazendo um protesto, não sei do que lá, e as mulheres com as peladas, com os peitos para fora, escrito umas coisas assim lá. E eu falei, cada causa idiota, gente. E as pessoas vão lá. Qual das irmãs tem coragem de falar, escrever Jesus e tirar os peitos para fora e mostrar para todo mundo? Faz isso não. Faz isso não, que pode converter muita gente. Ou desviar, né? Dependendo da... Caramba, eu não consigo falar sério, meu. Tem misericórdia, Jesus. Então, nós precisamos entender a causa do evangelho como uma militância. Como uma causa que é nossa. Então o que está acontecendo no reino é da minha conta. Não é da conta do pastor, do líder de jovens, de mulheres. É da minha conta. Quando eu milito a boa milícia, quando eu me engajo no reino, quando eu me envolvo no reino de Deus, quando eu estou ligado à igreja, ao corpo de Cristo, que também está ligado a uma igreja local, onde há um mover, onde há um agir, onde há propostas, em que o reino de Deus avance num determinado lugar, numa cidade, tudo o que acontece ali precisa ser da minha conta. Tudo o que acontece ali eu estou junto. Tudo o que acontece ali, de uma maneira ou de outra, eu faço parte. Reunião de mulheres, mas eu sou homem, não tem problema, eu também estou envolvido nisso aí. Mas não pode ir, não, mas pelo menos eu oro, pelo menos eu ajudo, eu carrego as coisas, eu estou envolvido nisso. E às vezes a gente está levando o reino de Deus assim, e não está nem aí, irmãos, o que está acontecendo, não está acontecendo, se vai, se não vai e tal. Hoje teve ceia de manhã na minha igreja, eu notei a ausência de vários irmãos. E eu sei que não estão trabalhando. E eu compreendo que é difícil você ir dormir tarde no sábado e acordar cedo no domingo, né? Puxa vida, isso é um martírio. Ainda mais para vir comer um pedacinho de pão e tomar um vinho, né? Isso aí é... Então é gente que não entende, o reino não está nela. Amém, irmãos? O reino de Deus é uma causa. Martin Luther King, que foi um dos grandes guerreiros contra o racismo, ele diz uma frase mais ou menos assim: se alguém não está disposto a morrer por uma causa, não é digno de viver por ela. Então, irmãos, nós precisamos entender o evangelho como uma causa. Este chamado de Deus, a quem enviarei e quem há de ir por nós, se nós dissermos, eis-me aqui, nós estamos assumindo uma causa. Amém, queridos? E uma causa, irmãos, dependendo do que acontecer, pode envolver até a vida. Quem quer essa causa? Quem quer abraçar essa causa?
Quem quer abraçar esse reino? Aleluia. Segundo, por que a gente seculariza a vida? Por que às vezes nossa vida espiritual fica totalmente distante e a gente passa a assistir o reino e fica vendo e bate palma? Outro dia perguntaram, outro dia não, né? Quando eu tinha 1 ano que eu tinha me convertido a Jesus e pessoas me encontraram perto de casa lá e falaram, poxa, você é crente? Sou. Está indo na igreja? Nossa, hein? Caramba, que coisa, você na igreja, hein? Eu falei, é. Agora, você está naquelas igrejas lá que o pessoal fica cantando de olho fechado, com as mãos para cima? Eu falei, mas essas aí mesmo, é. Mas por que, hein, meu, que o pessoal fica lá cantando de olho fechado e mão para cima? Eu falei, não sei, mas todo mundo está fazendo, eu também estou. E eu vi todo mundo lá para mim não ficar diferente, então fecha o olho e mão para cima. Então, por que a gente seculariza a vida e fica vendo o reino? E tudo que a gente vê os outros fazer, vai fazendo, né? Aí você escuta outro falando uma língua estranha, você tenta lá. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver como é que ele falou mesmo. Bom. Você quer parar de rir, por favor? O negócio é sério aqui, meu. Segundo lugar, quando a gente vive uma vida cristã, preste atenção. Preste atenção. Uma vida cristã crônica, atrás de interesses, necessidades, providências e milagres. Então esse não é um problema novo, neopentecostal. Né? Tá filmando, não vou falar nada. Mas não é um problema novo, neopentecostal, isso é já antigo. No ministério de Jesus já era assim. Então, gente vivendo de forma crônica. Onde você vai? Eu vou para a igreja fazer o quê? Eu quero meu milagre, minha bênção. Vou buscar minha bênção, meu milagre, minha bênção, minha providência. Eu tenho que fazer. É hoje Deus vai fazer. Aí na semana que vem, o que você vai fazer lá? Eu vou lá buscar meu milagre, buscar minha bênção. Hoje é o 7º dia, eu fiz uma campanha de 7. E 7, você sabe, pastor, 7 é 7, né? Quando dá 7, aí a coisa vai. Então, e vai uma vida crônica. Atrás de favores de Deus, atrás de milagres de Deus, atrás de providências de Deus. Isso, irmão, seculariza, isso faz com que sejamos um povo que nem havia na Roma antiga. Pessoas atrás de pão e circo. Amém? Jesus em João 6 diz, vocês estão me seguindo não é pelos sinais, nem pela palavra que vocês ouviram. Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pão e vocês comeram. Então, irmãos, nós não precisamos servir a Deus, nem devemos servir a Deus com essa coisa crônica, essa coisa assim totalmente obstinada. Eu quero meu milagre, eu quero minha bênção, eu quero isso, eu quero um marido, eu quero não sei o que, eu quero um carro, eu quero a porta aberta, eu quero a providência, eu quero a cura. Irmãos, calma. Vou dar uma boa notícia para você. Deus fez, faz e fará milagres na sua vida. Amém? Eu vou dar mais uma boa notícia para você. Se você é comprometido seriamente com Deus, pode ter certeza que nada vai te faltar. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Então nós não precisamos ficar cronicamente buscando milagres, favores, bênção. Eu quero minha bênção, eu quero meu milagre, já são 7, já são 21. Eu estou contando, já perdi até a conta se é 21, se é 7, mas eu quero meu milagre, eu quero minha bênção. Irmão, nós não precisamos disso, nós não somos pagãos. Nós somos cristãos. E cristãos, no seu original, são pequenos cristos, imitadores de Cristo, pessoas que se parecem com Cristo. Nós não precisamos, irmãos, ficar atrás das coisas, atrás das bênçãos. E a gente vê as pessoas na igreja, você olha para o semblante das pessoas assim, quem veio adorar a Deus? A pessoa diz assim, amém. Aqui no coração vem adorar nada, eu preciso de uma bênção. Negócio de adorar aí, levantar as mãos e fechar os olhos, nada a ver. Eu vim aqui porque eu quero um milagre, Deus pode, Deus é milagroso, Deus é fiel. Irmãos, Deus vai fazer. Deus vai continuar sendo Deus. Só que nós temos que permitir que Ele seja Deus. Amém?
se nós ficarmos cronicamente buscando bênção e buscando milagre, a gente está colocando dúvida num Deus que cuida de nós e sabe do que precisamos. Em Mateus 6, ele vê os discípulos meio preocupados, porque todo mundo deixou a profissão, deixou a alfândega, deixou a pescaria, deixou isso, deixou aquilo, e saiu seguindo um homem que eles não sabiam direito quem eram. Não sabiam. E aí começou a rolar uma fama que ele era endemoniado, filho de Beelzebu, que ele era falso profeta, e os caras falaram, e agora? Hein? Acho que nós entramos numa roubada. Estamos seguindo esse homem, vai dar o que isso aqui? E a gente vive do quê? Vive dos donativos, da oferta que ele recebe. O pessoal traz algumas coisas aí, a gente vai vivendo. E Jesus começou a perceber no coração deles essa incerteza do que seria amanhã. Sai agora. Vai chiar lá nos quintos dos cão. Deixa ele chiado para lá. E Jesus começou a perceber no coração deles essa certa ansiedade, essa fobia. Aí Jesus olhou para ele, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, quanto ao vosso corpo? Olha para o céu, olha para as aves do céu. Aí o pessoal olhou e viu os pássaros. Você está vendo essa ave? Esse passarinho, ele não planta, ele não colhe, ele não tem celeiro para guardar o que ele colheu. Mas o nosso Pai Celestial alimenta e sustenta esse passarinho. Vocês valem muito mais do que passarinho. E no céu não vai ter passarinho, vai ter você lá. Aí depois Jesus olha, por que vocês estão preocupados quanto o que haveis de vestir? Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo, ainda que meio fora de forma, mais do que as vestes? Hã? Adianta ter um guarda-roupa cheio de roupa que dá a volta no quarto inteiro. E você está deitado lá, só pode usar um avental branco? Numa cama? Então vale mais o corpo, mesmo que esteja assim, uns quilinhos a mais, não tem problema. Mais do que a comida. Mais é a vida, irmãos, do que o alimento. Eu conheço gente que quando olha uma mesa farta assim, a pessoa até se dobra, porque metade do que está ali ela não pode comer. Então Jesus diz, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, o que vocês vão vestir, quanto ao vosso corpo? Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Deixa o dia de amanhã cuidar de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Viva o hoje, tenha uma certeza de que Deus está na sua vida. Aliás, viver pela fé, irmãos, é viver com essa certeza. E eu de 1 ano e 7, 8 meses para cá, eu estou literalmente vivendo pela fé. Porque ser pastor em tempo integral do ministério pentecostal da Bíblia, meu bispo nacional Ronildo, que não ouça, né, mas é viver pela fé mesmo. Porque eu conheço pastores de outro ministério, tem um amigo nosso que, muito gente boa, o ministério que ele tem lá uma ajuda de custo de R$5.000, mora numa casa pastoral bonita, boa casa, todas as contas, água, luz, telefone, vai direto para a contabilidade do ministério, até o auxílio combustível, quando ele vem do interior visitar a família 2, 3 vezes por mês, também vai na conta. Eu falei, não dá precisando de um pastor lá não, se precisar de 2 já vai eu e o Fernando uma vez só. Eu já conversando com ele, brincando, eu falei, você não precisa nem de fé para viver. Não precisa nem de fé para viver. Comida vai estar na mesa, combustível vai estar no carro, a casa está lá para morar, tudo bonitinho, água, luz, telefone, tudo bonito. Não precisa nem de fé para viver. Mas nós temos que viver, irmãos, tendo a certeza de que Deus está na nossa vida. E a gente não consegue viver com essa certeza se a gente fica com essa mentalidade neopentecostal de eu tenho que ir buscar bênção, buscar milagre, buscar providência. Se a gente vai evangelizar uma pessoa e diz assim, vamos para a minha igreja porque lá Deus resolve, lá Deus vai fazer na sua vida. E a gente fica incutindo na cabeça até das pessoas também essa coisa assim, antibíblica. Antibíblica. E nós vamos assistindo o reino. Tem uma igreja lá, e é do nosso ministério, não que nos ouçam também. Depois você edita aí, Valtinho. O irmão foi fazer um serviço em casa, ele é de uma igreja do nosso ministério. E ele falou assim, está ao vivo? Lascou. Eu vou para o ministério do meu amigo se der alguma coisa errada.
E esse irmão de uma outra igreja nossa falou, pastor, como é que está a igreja? Eu falei, estamos na luta, irmão. Igreja é um negócio difícil, né? Os crentes demoram para converter. E uns converte e desconverte. A igreja é um negócio duro. Né? A mulher do banco perguntou para mim, fazendo uma ficha, o que o senhor faz? Eu falei, eu lido com pessoas. Ah, que bom. O que eu coloco aqui na ficha? Eu falei, põe aí pastor. Aí ela falou, nossa, que bacana, hein? Bacana nada. Esse é o serviço mais complicado que existe. Ela é. Eu falei, a única compensação é que o patrão é o melhor do mundo. A única compensação. Mas então, irmãos, esqueci o que eu ia falar. Isso, irmão, obrigado. Ainda bem que vocês estão aí ligados no 220, né? Fica na fiação aí, como diz o pessoal. O irmão falou, como é que está a igreja? Eu falei, está aquela luta, irmãos, tal, não sei o quê. Ele falou, poxa, lá na igreja está uma benção, estamos fazendo umas campanhas boas lá. De quinta-feira, às vezes tem 50, 60, 70 pessoas. Eu falei, nossa, que multidão, hein? Na minha também tem uns negócios assim, não faço essas coisas. O problema, pastor, é o seguinte, até falei com o presbítero lá que dirige de quinta-feira, que quando acaba uma campanha tem que começar outra, porque quando fica aquele intervalo de 1 ou 2 quintas, vem 10, 12, 5. Aí eu disse para a minha igreja, falei, irmão, vocês querem que eu faça assim com vocês? Eu fico inventando nome poderoso assim. Campanha das 7 portas abertas. Coloca uma faixa na frente. Né? Campanha do seu milagre hoje. Pá. Campanha do casamento abençoado. Aleluia. Campanha do desencalho. Vai lotar, irmãos. E aí as pessoas vão com essa mentalidade, sendo que nós não precisamos disso, irmãos. Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Salmo 84, versículo 11 diz que o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará, não retirará bem algum aos que andam em retidão. Provérbios no capítulo 10 diz que há bênção sobre a cabeça do justo. E Deuteronômio diz que se nós andarmos com Deus, nós só precisamos andar com Ele, porque Ele vai ordenar para que a bênção nos siga e nos alcance. Amém, irmãos? Então deixa isso para lá. Eu sei que nós temos necessidades e são muitas. Mas nós só vamos entender o que é ser participante do reino quando o nosso chamado for maior do que a nossa necessidade. Quem tem necessidade, levante a sua mãozinha assim, não precisa ficar tímido não. Pode abaixar agora. Quem tem coisas sérias que Deus precisa agir, levante a sua mão. Coisas sérias, graves, difíceis, impossíveis. Vocês estão rindo? Rindo da desgraça de alguém não, né? Dos outros não pode, você pode ir só da sua. Ainda da sua ninguém te impede, mas dos outros não. Então, irmãos, a gente tem situações talvez que aos nossos olhos são insolúveis. Mas o nosso chamado precisa ser maior do que as nossas necessidades. Eu tenho uma frase que eu guardei de um dos homens assim, que a gente admira, e que eu dou graças a Deus de poder conviver um pouquinho com eles. Um deles é o bispo Carlos Minozzi, que está com a gente até hoje. 54 anos de evangelho. Sabe o que é isso? 54 anos. Hoje ele enfrenta um câncer na vista e um na próstata. E eu passo na casa dele para levá-lo ao culto, ele entra no carro e diz, filho, aquele vozeirão assim, né? Eu posso cantar um hino? Morrendo de dores nas vistas. E ele começa a cantar dentro do carro. Falei, caramba, como é que eu vou ter um calibre desse um dia? Porque se sou eu vivendo o que ele está vendo, passando o que ele está passando, meu, ia estar, Deus, faz alguma coisa, não aguento mais isso, eu não vou para a igreja porcaria nenhuma, o Senhor não me cura. O que adianta eu ser fiel, Deus? E as coisas não andam? Então esse é um dos homens, e o outro é o bispo Hélio, que disse uma frase que eu guardei no meu coração. O bispo Hélio é formado em contabilidade, direito, um cara erudito pra caramba, acho que alguns conhecem aqui. Também 50 e poucos anos de evangelho, e conversando com ele,
Eu falei, bispo, o senhor parece estar meio preocupado, meio chateado, meio triste. Ele falou, pastor, eu estou preocupado com os rumos do ministério. Porque para mim, o ministério é mais importante do que o pão que eu coloco na minha mesa. Aí eu peguei aquilo e guardei no meu coração. Nosso chamado precisa ser mais importante do que as nossas necessidades. Aí nós vamos experimentar de um Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Amém, irmãos? Eu aprendi já de 10, 12 anos para cá que quanto mais eu vou cuidando daquilo que é de Deus, Deus cuida muito mais daquilo que é meu. E quanto mais eu fico pegajoso, eu fico preocupado em cuidar daquilo que é meu, Deus diz assim, você acha que você consegue? Então cuida. Você acha que você tem habilidade, talento, você consegue? Então cuida. Ele deixa você cuidar. Eu prefiro cuidar daquilo que é dele. Cuidar do reino dele, cuidar das ovelhas dele, cuidar da casa dele, cuidar dos filhos dele e deixar que ele cuide das minhas coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, está valendo a pena, irmãos, está valendo a pena. Ele tem cuidado, ele tem suprido, ele tem sido fiel, ele tem estado perto, ele tem curado, aleluia. Amém, irmãos? Algum tempo atrás a minha esposa fez uma endoscopia com muitas dores e aquela coisa de quem tem gastrite sabe como é. Quem tem gastrite aí? Aí tem um demôniozinho chamado H. pylori, sei lá o nome do cão aquilo. E deu esse negócio, e o médico deu a receita para comprar. Naquela época, irmãos, eu não lembro nem o valor, mas é um dinheiro que a gente não tinha. E ela sofrendo demais, não podia comer nada. Tudo que comia passava mal e tal. Falei, vamos orar. Vamos orar. Começamos a orar. Ungi minha esposa. Bispo Carlos Minozzi orou também, ungiu. Dali alguns dias, irmãos, ela começou a melhorar. E foi curada. Eu não tinha dinheiro para o remédio, irmãos. Mas eu não vou ficar chorando porque eu não tenho dinheiro para o remédio. Porque eu tenho um Deus que é o remédio. Amém? Só que eu não vou deixar as coisas de Deus para lá, o reino de Deus para lá, para ficar preocupado com as coisas que eu preciso. Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe do que você precisa. Então vamos servir a Ele. Vamos dizer como disse o profeta Isaías, eis-me aqui, vamos fazer de conta que só tem você aqui no templo hoje. E que essa voz que está reverberando por séculos e séculos, dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí você pode levantar a tua mão hoje e dizer, Senhor, pode contar comigo, eu tenho muitas necessidades, eu sou muito necessitado, eu preciso muito do teu milagre, da tua bênção, mas Senhor, eu quero cuidar daquilo que é seu, porque eu sei que o Senhor vai cuidar daquilo que é meu. Você crê nisso, irmão? Você pode dizer com coragem, eu sei que você está com sono, cansado, mas falta só mais 2h30 para eu acabar, coisa rápida. Diz assim comigo, o meu chamado precisa tornar-se mais importante, mais relevante do que as minhas necessidades. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Terceiro lugar, por que a gente vira espectador do reino de Deus? Uma das avaliações, são duas avaliações equivocadas. Então uma delas é, comodismo, eu acho que eu já faço o suficiente e até demais. Então, irmãos, teve um cidadão que falou para mim uma vez, eu tenho feito bastante coisa aí, pastor, e eu estou pensando em dar uma freada, porque eu estou vendo que não tem surtido muito efeito, não tem, sabe, eu estou me entregando tanto, fiquei com vontade de dar risada, irmão. Porque se fosse o bispo Minozzi, né, 54 anos de evangelho, desses 54 anos, 14, ele pastoreou 3 igrejas. Ele trabalhava, saía às 5h30 para o trabalho, e do trabalho ele ia para uma igreja e do dia para outra. E de segunda a domingo, saindo 5h30 da manhã e chegando em casa meia-noite, 14 anos. Os filhos pequenos, ele diz, filho, eu quase não vi meus filhos crescerem. Os filhos desviaram? Todos eles são estabelecidos, todos eles temem a Deus. Os netos, todo mundo na presença, todo mundo teme a Deus, todo mundo tem, não tem gente drogada, bebendo, não tem gente perdida não, em toda a sua geração. Os bisnetos,
Aí veio um cidadão para mim, só porque uns 3 ou 4 feriados prolongados, ele veio para a igreja, né, e não viajou com a família. Pastor, eu estou abrindo mão de muita coisa na igreja, por causa da igreja. Eu acho que não tem que ser muito por aí não, eu vou mudar um pouco. Eu fiquei com vontade de rir, falei, você renunciou o quê? O cara acha que está fazendo demais. Irmãos, é uma notícia que eu não sei se vai ser boa para alguns, mas se você já está fazendo algo no reino de Deus, a tendência é que você faça mais. Amém? A narrativa bíblica mostra que quem está fazendo alguma coisa, Deus vem com mais. Então se você está pensando, eu estou tão cansado esses tempos, acho que eu vou falar com o pastor que eu vou entregar. Não faz isso não, porque Deus tem mais para você. Amém? Gideão, todo mundo escondido com medo, porque os midianitas saqueavam tudo, e ele está lá malhando trigo. Quem é que Deus chama? Aquele que sabe tudo? Não, o cara que está malhando trigo. Aí Moisés está lá pastoreando as ovelhas que nem dele eram, e Deus chama quem para libertar o povo? É Moisés. Aí Jesus no Novo Testamento está andando e vê o pessoal que pescou a noite inteira lavando as redes, aquele desânimo porque não pegaram nada, e Deus vai e fala, vem que vocês vão me seguir, vou fazer de vocês pescadores de homem, larga tudo aí. Então quando estamos fazendo, Deus traz mais. Irmãos, hoje eu fiquei um pouco envergonhado na nossa ceia, porque eu tive um momento muito sério com Deus, e Ele me constrangeu. Eu percebi um pouquinho do versículo que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, 5, aliás, quando ele diz assim que o amor de Cristo nos constrange. Na hora que tomamos o cálice ali, ajoelhamos, e eu senti tanto o amor de Deus por mim. Mas tanto o amor de Deus por mim. E Deus me mostrou tão claramente quem eu sou, que eu não me conformei, irmãos, de um Deus como esse, conseguir ainda estar perto de alguém como eu. Aí eu entendi porque que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Eu fiquei envergonhado de quem eu sou, do que eu faço. Porque nós sabemos quem nós somos. A pessoa que é casada com a gente sabe um enorme percentual de quem nós somos, mas ainda não sabe totalmente quem somos. Amém? Você não sabe ainda quem é teu marido. Você conhece as manias dele, umas chatices dele, né? Toma Coca-Cola e fica rotando, né? Tira a caca do nariz e joga em qualquer lugar. Você conhece algumas coisas assim. Você conhece umas coisinhas aí, você conhece, mas você não conhece tudo. Só que nós sabemos muito mais quem nós somos. E Deus sabe muito mais do que nós ainda quem nós somos. Por isso que Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, o diabo pediu você para peneirar como se peneira trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, Pedro, você vai e confirma os teus irmãos. Poxa vida, Pedro era mais crente que todos nós aqui. Estava 3 anos andando com Jesus e largou tudo por causa de Jesus. Por 3 anos, aí Deus diz assim, você vai se converter ainda, Pedro. E Pedro dizendo assim, Senhor, se for necessário eu morro contigo. Eu vou até a morte. Aí Jesus, vai nada. Vai não, Pedro. Você vai dizer que não me conhece por 3 vezes. Você vai até praguejar, seu cabra. Você não é isso tudo, não. Então Deus sabe quem nós somos e nós sabemos quem nós somos. E quando ali naquela ceia de manhã Deus me mostrou quem eu sou, irmão, sabe a conclusão que eu cheguei? Eu não faço nada. Grande coisa, irmãos. Grande coisa. Eu vivo da obra agora, abri mão, tal, estou expondo a minha família a ser pastor em tempo integral. Deus está olhando assim e me mostrou. Não faça nada. Eu preciso muito de Jesus. E Ele me mostrou mais coisinhas assim de quem eu sou, que eu não posso contar para vocês não desviar, né? Você tem que ter uma imagem bonita do pastor, faz parte do protocolo. Mas, puxa, eu falei, caramba, que vergonha, meu. Como é que um Deus como esse ainda chega aqui, ainda toca no meu coração? Como é que eu ajoelho num banco daquilo e meu coração começa a se derreter, eu começo a chorar na presença de Deus, sentir a graça de Jesus na vida da gente.
Irmãos, o que você está fazendo para achar que está fazendo muito? O que nós estamos abrindo mão para achar que estamos abrindo muito? Que estamos perdendo a vida? Eu, quando aceitei Jesus, eu era um crente bem do sem vergonha. Pensa num crente sem vergonha. Pensa aí. Pensou? Nem você não, né? Pastor, sou eu mesmo, não preciso nem pensar. Pensa num crente ruim. Era eu. Eu era o tipo do crente assim, que tinha umas bobeiras assim. Aquele cara que ainda não teve uma experiência séria com Deus. Eu aceitei Jesus, foi um negócio maravilhoso e tal, mas Deus estava num processo comigo. Então, por exemplo, hoje é domingo. E o Campeonato Brasileiro, no meio do ano para lá, quando entra o horário de verão, eles põem o jogo às 5, e o culto na igreja é às 6. Aí quando eu ia jogar o timão, eu falava assim, bom, hoje tem culto não. Tá doido que eu vou em culto hoje, você pirou? Culto tem toda semana, timão, domingão é hoje, e tal, e eu não ia. Quando muito eu fazia uma compensação. Bom, Senhor, amanhã eu não venho, que o Senhor sabe que eu tenho um compromisso sério. Então eu vou no sábado para compensar. Aí eu ia. Só que aí, eu ia no domingo e eu via algumas pessoas lá. Eu ia no sábado para compensar, eu via outros lá. Aí chegou um dia, eu estava casado há 2, 3 anos, a senhora falou, vamos na igreja na terça? Eu falei, você está doida? Que igreja terça? Amanhã é quarta, tem que trabalhar, acordar cedo, igreja terça-feira. Ah, vamos lá, culto de oração. Culto de oração? O que tem lá? Ah, a gente dobra o joelho, ora um período, depois tem uma palavra. Ah, por favor, com um frio desse lá orar. E ela me perturbou tanto que eu fui. Quando eu fui, eu vi algumas pessoas que eu via lá no sábado e também no domingo. Dali a pouco chegou outro dia, ela, vamos na igreja na quinta? Está uma benção o culto de quinta, me falaram que está muito bom, tal, o pastor não sei quem lá está dirigindo lá, e está uma benção, vai vir o pastor não sei de onde pregar. Eu falei, culto na quinta? Só se a gente cancelar o domingo. Mas por quê? Ah, ela me perturbou, eu fui na quinta também. Quando eu fui na quinta, eu vi o mesmo pessoal ali. Aí eu falei, gente, coitado desse povo. Gente, que dó que eu fiquei deles. Esse povo não tem vida. Eu vou no domingo, os caras estão lá. Eu vou no sábado, eles estão lá. Eu vou na quinta, eles estão lá. Gente, esse povo coitado deles, vou orar por eles. Gente, esse povo só vive lá, enfiado lá, parece um rato de igreja. Nossa, que coisa triste, meu. Quero isso para mim, não. Quero isso para mim, não. Sabe onde eu estava hoje de manhã? Na igreja. Sabe onde eu estou agora? Na igreja. Sabe onde eu vou estar hoje à noite? Na igreja. Sabe onde eu vou estar amanhã à noite? Na igreja. Sabe onde eu vou estar na terça à noite? Na igreja. Sabe onde eu vou estar na quarta? No culto, no lar, que também é a igreja. Sabe onde eu vou estar na quinta? Na igreja. Sabe onde eu vou estar no sábado, no domingo, de manhã, no domingo à noite? Na igreja. Você quer se esconder de mim? Vai na minha casa. Quer achar a mim? E toda a minha família vai na igreja. Aí se diz, tadinho do pastor. Esse cara não tem vida, tadinho. Deve ser triste. Casamento em crise. Os filhos tudo rebelde, ó. Olha a cara de rebelde, ó. De criança rebelde. A esposa, ixi, deve ter um casamento de aparência, porque só vive na igreja. Irmãos, eu tenho dito lá na igreja que eu estou vivendo um tempo tão bom, tão especial, tão maravilhoso com Deus, com a minha família, com a minha gatona, que não está aqui hoje, está desfalcando o time aqui. Mas eu tenho vivido um tempo maravilhoso. Eu não troco a minha vida, irmãos, por nenhuma. O que eu estou vivendo, eu não troco. O nível de alegria e satisfação que eu tenho vivido, irmãos, eu não troco. Tem uma pessoa, amiga nossa, que trabalha lá no shopping, no Canália Franco. Conhece o shopping Canália Franco? Shopping de rico lá, conhece? Só tem coisa cara lá. E ela trabalha numa loja de óculos, que os óculos começam de 1.000 para cima, os óculos que ela vende. E eu fui pagar uma conta na Riachuelo, que é uma loja mais popular, né? E eu, com a Soraya, as crianças, e ela estava lá atendendo 2 mulheres. E a gente foi lá, pagou a conta, foi lá, tomou uma casquinha do McDonald's, voltou. E ela estava atendendo as 2 mulheres, dando mais uma voltinha, ela atendendo aqui. A gente queria dar um abraço nela, na irmã da igreja. E ela não parava mais, 1 hora atendendo aquelas 2 mulheres.
Aí, quando terminou, ela saiu no corredor, encontrou a gente, e a Soraya falou, nossa, meu, você estava vendendo ou batendo papo, hein? Aí brincou com ela, ela falou, não vendi foi nada. Estava falando do evangelho para aquelas mulheres. Você acredita que aquela da direita, que estava sentada, de cabelo curtinho, o marido dela, semana passada, comprou um iate. E ela está em depressão, querendo se matar? Eu falei, caramba, meu Deus do céu. Eu ia achar tão legal andar num barco daquele. Então, queridos, eu costumo dizer para os irmãos que eu moro num condomínio fechado. Aí os irmãos, não, pastor, é bagaceira, hein, pastor? Eu moro num condomínio fechado, é um quintal com mais 3 casas e a minha lá. Mas fala para eles lá, Bela, como é que é a nossa casa lá? A gente vive bem pra caramba, irmãos. A gente vive feliz pra caramba, irmãos. A gente tem Deus na vida, tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem o suprimento, tem a alegria que vem do céu, irmãos. Tá certo que se tivesse um iate daquele ficava melhor. Mas já que não tem, a gente se alegra mesmo, sem iate. Bom, outra autoavaliação equivocada é uma depreciação de si mesmo. Então, espectador ou participante? Pastor, eu vou ficar no espectador, porque quem sou eu, pastor? Eu não sei nem falar direito. Pastor, eu não sei nem a Bíblia direito. Eu mal conheço o primeiro versículo do Salmo 23. Como é que é mesmo? O Senhor é meu pastor, que mais mesmo? Esqueci o resto. Pastor, eu não sei. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu não posso. É uma autodepreciação de si mesmo. Deus, quando nos chama, irmãos, Ele investe um potencial em cada um de nós. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, porque o corpo de Cristo, que é a igreja, não é só formado de boca. Imagina um corpo só com boca. Boca, 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 boca. Imagina você andando com 2 bocas, como é que você vai pôr o sapato? Então o corpo não é feito só de boca, ele é feito de olho, de olhos, de mãos, de pés, de braços e tudo mais. E tudo tem a sua função no corpo. Até os pelos do seu nariz que de vez em quando sai para fora. Quando a gente vai ficando velho, começa a sair. A senhora fala, nossa, está saindo um pé de couve aí do seu nariz. Deixa eu cortar esse negócio. Mas se você não tivesse esses pelos dentro do nariz, você não duraria 40 anos. Principalmente morando em São Paulo, morando nessa cidade com um ar tão bonito, tão gostoso de respirar. Então tudo tem a sua função, e quando Deus nos escolhe, nos chama e nos enxerta no corpo de Cristo, Ele investe um potencial. E hoje, irmãos, pode ser uma tarde muito especial para nós, se a gente sair daqui decidido a algumas posturas. Do tipo assim, Senhor, o que o Senhor quer? Qual é o meu potencial? Aonde eu funciono no teu reino? Aonde o Senhor quer colocar a ferramenta que sou eu para atuar no reino? O que eu posso movimentar? O que eu posso fazer? Tem um irmão na nossa igreja que eu levei, ele é obreiro há 1 ano e meio atrás. Ele é um excelente obreiro. E aí, gente, nós estamos num problema sério na igreja, que a gente está vendendo almoço para pagar a janta. Deu um negócio doido na igreja lá. Eu acho que Deus empurrou a nossa vaca. Alguém conhece a história da vaca, não? Dá tempo de eu contar a história da vaca, Fernando? Que hora que acaba isso aqui? 4 horas? Não. Eu vou na dele, depois vocês podem bater nele à vontade. Que hora, Antônio Carlos? Tudo isso? Gente do céu, dá para pregar mais 2 mensagens aqui. Eu falei para o Fernando que 2 horas era muito, né? Irmãos, esse rapaz, bom, nós estamos lá na dificuldade danada, não tem dinheiro para nada. Então passou uma nuvem lá, mas deixa eu contar a história da vaca. Era uma vez.
Um certo mestre, passeando com o seu discípulo em algumas regiões rurais, e ali ele avistou uma cabana, uma choupana, de um pequeno sitiante. Disse assim ao seu discípulo: vamos até lá, conhecer aquela família, aquele sitiante? Vamos, mestre. Desceram, chegaram naquele vale, chegaram na cabana, bateram lá. Aí um senhor simpático atendeu, já saiu as criancinhas, nariz correndo assim, magrinha. Sentaram ele na varanda, fiz um cafezinho, aquela canequinha de lata. E o mestre perguntou para aquele sitiante: como é que é a vida aqui, meu senhor? Ele disse: seu mestre, a vida aqui é muito difícil, sabe? Muito difícil. A gente vive uma vida aqui quase que miserável. Olha as crianças, ó, tudo magrinho, raquítico. Mas vocês vivem do quê? Perguntou o mestre. Ele disse: a gente tem uma vaquinha. E a gente toma o leite da vaquinha. E depois faz uma manteiguinha com leite. E vende e vai sobrevivendo, comprando umas coisinhas aqui para não morrer de fome. Uma vida que é muito difícil, muito difícil. Aí passaram a tarde conversando com aquele sitiante. Despediram-se e saíram pela estrada. Quando estão caminhando na estrada, adivinha quem eles encontraram? A vaca. Aí o mestre olhou para o discípulo e falou assim: empurra essa vaca no abismo. O discípulo: mestre, o senhor endoidou, mestre? O que é isso? O senhor é o mestre do bem. Como assim empurra essa vaca no abismo? Empurra a vaca no abismo. Mas mestre, não podemos fazer isso, é o meio de subsistência daquela família. Eles vão fazer o quê? Empurra a vaca no abismo. O cara obedeceu, o mestre chegou na vaca. Tum, a vaca. Pá, com as pernas para cima, morreu a vaca. E eles foram embora. 15 anos depois, aquele discípulo, que agora se tornou um mestre, passeando por ali com o seu outro discípulo, olhou ali pelaquela região, de repente ele olhou assim e falou: puxa vida, o que é aquilo? Parece o mesmo lugar que eu estive há 15 anos atrás. Mas ele viu uma casa enorme, varandada, com uma Land Rover na garagem. Um rapaz forte, sarado, jogando água na Land Rover, lavando lá de bermuda. Uma lavoura, uma plantação assim que perdia de vista. E ele desceu lá. Chegou lá, o moço atendeu: pois não? Aqui mora o senhor assim, assim? Sim. Ele está vivo ainda? Tá. Quer que eu chamo ele? Chame. Aí chamou lá, saiu aquele senhor, sentaram na varanda. Vamos tomar um café? Vamos. Aí veio xícara de porcelana. Começaram a tomar café, conversaram. Aí aquele discípulo que empurrou a vaca, que agora era mestre, disse assim: como é que é a vida aqui, meu senhor? Ele disse: olha, a vida aqui era muito difícil. A gente só tinha uma vaquinha, tomava o leitinho da vaquinha e fazia uma manteiguinha, vendia e vivia daquilo. Os meninos eram tudo magrinho, tudo fraquinho. Era uma vida quase miserável. Era muito difícil. Mas até que um dia, não sei direito como foi, a nossa vaquinha sofreu um acidente e morreu. Não sei, foi um mistério aquilo. Até hoje a gente não sabe. E o cara ali, né, conversando com ele. Ah, é? E depois que a vaquinha morreu? Então, depois que a vaquinha morreu, a gente ficou meio sem saber o que fazer. Aí a minha esposa deu a ideia de a gente fazer um canteirinho aqui. A gente plantou e deu bastante. E aí nós vendemos, aí fizemos um canteiro maior, deu bastante. Aí plantamos uma área maior, deu bastante, nós fomos vendendo. Dali a pouco, deu um dinheirinho a mais, eu comprei o sítio do vizinho. Depois eu comprei do outro vizinho. E a coisa foi indo, nós fomos plantando, agora está essa lavoura bonita. E agora a vida melhorou bastante. Graças a Deus, a vaquinha morreu. Sabia que Deus empurra a vaca da gente? Então lá na igreja, irmãos, Deus empurrou a vaca. Foi Deus que empurrou, eu sei que foi ele. Foi o diabo não, foi Deus. Sabe, irmãos, a igreja é parecida com a de vocês aqui. Deve ter se juntar mulher, criança, adolescente, dá uns 180 por aí. Batizamos mais uns lá. Mas sabe que a maioria dos irmãos está passando aquela situação chamada de pindaíba? Conhece? Alguns irmãos que são donos de empresa, que são gerentes, um foi mandado embora, outra empresa não está indo, o outro está quebrando e tal. Meu, é demais isso. E nós estamos tendo que se virar. Até
até o salário do pastor, tem mês que vem integral, tem mês que não vem, e estamos tendo que se virar. Aí o irmão que é obreiro, a gente está tentando mexer na igreja, arrumar umas coisas lá, e esse irmão falou, pastor, o que a gente podia fazer nessa sala? Eu queria fazer um grafiato, colocar uma moldura aqui e tal. Ele falou assim, pastor, eu vou aprender isso. Como assim? Eu vou aprender como é que faz? Eu vou fazer. Eu vou pegar uns dias de folga, e quando eu tiver de férias e tal, eu vou fazer isso aí. O Fernando conhece, é o Marcão lá. O cara entrou de férias e começou a trabalhar na igreja. E eu falei, Marco, depois a gente vê uma ofertinha, tal, pastor, não me ofenda, eu quero trabalhar porque eu quero ver isso aqui bonito, é a casa de Deus. O cara fez um trabalho nas salas lá da igreja, irmãos. Que você entra na sala assim, coisa mais linda, as paredes estavam tudo pipocada e vazamento tal. E deu um trato, pintou a sala, botamos uma moldura na lateral, aí pôs grafiato dali para cima, o grafiato tem até uns brilhos. O que a gente pode fazer no reino de Deus? Porque essa depreciação vem, porque às vezes na cabeça da gente é assim, ser usado por Deus é subir num lugar como esse, pregar para um monte de gente, as pessoas aceitarem Jesus, e meu irmão, ser usado por Deus é algo infinitamente mais profundo do que a gente pensa. Chegou um outro rapaz que é dentista, formou-se há 2 anos, falou, pastor, eu estou incomodado há muito tempo, desde quando eu ganhei a bolsa, que a minha mãe orou, eu nem acreditei, mas na fé que a minha mãe teve, eu ganhei uma bolsa, já me formei, estou trabalhando, estou ganhando bem, eu quero, pastor, aqui na igreja um espaço para atender os irmãos e as pessoas que precisam de graça. Eu falei, caramba, como é bom quando Deus empurra a vaca. Quebrou a bomba, nós temos um estacionamento enorme lá, só que o terreno é para trás e a água cai num fosso e dali a bomba puxa, a bomba queimou. Fomos colocar a bomba reserva, queimou também. Falei, Deus, como o senhor empurra a vaca, empurra mesmo, hein? O senhor empurra com vontade mesmo. É para não sobreviver lá. Aí já comecei a ver como é que custa tal, já veio um irmão lá, pastor, vamos fazer a locação aqui, vamos tirar essa água. E ele mesmo já foi lá, já fomos lá, pegou, pastor, pode deixar, me dá os documentos aqui que eu vou lá devolver a bomba, já tirou a água, eu já estou vendo quanto é que custa a bomba tal. Eu falei, gente, eu pensei que resolver essa bomba ia ser uma bomba. E aí, falei para o irmão, precisamos de uma oferta porque estamos com uma bomba para resolver. Aí o pessoal ficou com aquela cara assim, queimou a bomba. E aí, irmãos, Deus já supriu. Um pouco daqui, nós já vamos comprar bomba essa semana. Tá certo? E ela não vai explodir. Vai só puxar água. Então, às vezes, irmãos, Deus empurra a vaca da gente para que alguns talentos, habilidades frutifiquem no reino de Deus. Às vezes você fala assim, puxa vida, no reino de Deus eu não sei, eu acho que eu não tenho espaço. Tem sim, porque até aquilo que você é apaixonado em fazer, quem sabe a tua profissão, ela é útil no reino de Deus. O rapaz disse, pastor, prepara um lugar, uma sala aqui para a gente fazer, porque eu quero doar um dia da minha semana para atender as pessoas carentes da comunidade e da igreja. Irmãos, isso é obra de Deus. Pode não pregar, pode não saber falar bonito, pode não cantar bonito, mas vai servir a Deus. Aleluia. Então veja bem, eu dizer assim para Deus, Senhor, eu não consigo realizar, porque eu sou incapaz. Eu não sei como fazer, também não tem problema. Moisés diz, Senhor, eu sou gago, eu sou boca dura, eu não sei, não vai rolar isso. Aí Deus diz, não, é você, Moisés. Então dizer que eu não sei fazer, dizer que eu sou incapaz ou que eu não consigo, não tem tanto problema para Deus, porque Deus gosta disso. O Gideão olha para ele e fala, Senhor, eu sou da menor tribo de Israel, Senhor. E dessa tribo que é a menor, a minha família é a menor na tribo. E da minha família, que é a menor de toda a tribo, eu sou o menor da minha família, eu sou pequenininho, tamanho do botão, Senhor. E o Senhor quer o que comigo? É você, Gideão. O Moisés, Senhor, eu não sei falar, eu não sei, eu sou gago, eu sou boca dura, eu não consigo, Deus. É você, Moisés. Então dizer para Deus que a gente não consegue, não tem problema, que a gente não sabe, que a gente é incapaz, eu acho que Deus até gosta. O problema com Deus é quando a gente diz assim, eu não quero. O problema com Deus é quando a gente diz, não estou afim de fazer. O problema é, não tenho a menor vontade de participar. Tenho mais o que fazer do que ficar me comprometendo com coisa na igreja. Aí é um problema. Porque Deus é nosso Pai, ou não é? Deus não é Pai? Jesus ensinou a gente a orar e já começar dizendo assim, Pai, Abba, né?
Pai nosso que estás no céu, Deus é pai. Quem é pai aqui, mãe? Como é que você fica quando você pede alguma coisa para o seu filho e seu filho não faz? Você fica feliz com ele, né? Aí chega no Natal, você dá o presente que ele quer. É assim ou não é? É lógico que é. Ele repete de ano, você nem liga. É assim ou não é? Não é, irmãos. Eu peço alguma coisa para minha filha, ela está aqui. A gente já conversou várias vezes. Quando o pai falar, filha, é uma vez só, não é 10. É isso ou não é? Fala que é. Ela veio aqui para me ajudar hoje. Fala que é. Então, irmãos, quando eu falo uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não acontece, eu fico bravo. Tá certo? Pega meu chinelo lá em cima, e o chinelo não vem nunca. Estou quase pegando a pneumonia aqui com o pé no chão, o chinelo não vem. Eu fico bravo. Espera mais um pouquinho que eu estou vendo um desenho. Que desenho que é? Ah, é o Peixonauta. Falei, puxa, isso aí passa o mesmo episódio todos os dias da semana. Por que você não desce? Né? Então a gente não fica muito legal quando a gente pede algo para o filho e o filho diz, não vou fazer, eu não quero fazer, não estou afim de fazer, eu espero um pouco. Se Deus é pai, será que não funciona mais ou menos assim, irmãos? Deus quer algo com você. Deus quer algo com a tua vida. E nós precisamos estar alinhados, muito alinhados com aquilo que Deus quer. Eu não quero jogar não quero tocar o terror aqui em vocês. Mas se tocar o terror e servir, glória a Deus por isso. Se você ficar desesperado e falar, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, já serviu. Então Deus quer, nós precisamos estar alinhados com o que Deus quer. O que Deus quer com você? Por quê? Porque se eu estiver alinhado, eu estou na mesma via que Deus está trafegando. Amém? E aí, irmãos, pode vir luta, pode vir problema, pode vir batalha, pode vir tribulação, que a gente sente Deus conosco. Agora, quando eu não estou alinhado, eu estou trafegando na contramão de Deus. E trafegar na contramão de Deus, irmãos, é a mesma coisa que uma carreta carregando 2 containers bater no Fusca. Deus é a carreta. Nós é o Fusca. Não dá, irmão. Deus tem algo com você. Dizer eu não posso, eu não consigo, tudo bem, Deus gosta disso. Agora dizer eu não quero, não estou afim, não vou me meter, não quero compromisso. Aí é um negócio sério, irmãos, porque o evangelho é uma causa. Amém? Pergunta para o seu irmão aí, já descobriu o que Deus quer contigo? Eu estou quase finalizando a primeira parte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O que nos faz deixar de ser espectadores para ser os participantes do reino? É alguns sensos que Deus colocou em nós. Por exemplo, todos os seres humanos têm o senso do perigo. A criança pequena ainda não tem, porque ela ainda não aflorou isso nela, né? Mas todo ser humano tem o senso do perigo. Você está chegando em sua casa à noite, o portão vai abrindo, levantando. De repente você vê 2 indivíduos chegando perto, o coração faz tum, tum, tum. Em vez de você entrar, você dá mais uma volta no quarteirão e vai embora. O que é isso? O senso do perigo. É ou não é? Você sobe num parquinho lá do Hopi Hari, a montanha-russa sobe. Eu não subo naquilo de jeito nenhum, mas quem vai e chega lá em cima, você olha para baixo, é um abismo. As pessoas desse tamanho, o coração tum, tum, tum. Isso é o senso do perigo. Essa rodinha vai quebrar, eu vou cair daqui, vão me pegar num saquinho lá embaixo, com a pá. É o senso do perigo. Existem outros sensos que Deus pôs em nós, mas tem um, irmãos, que é o senso de utilidade, ou de utilização. Que é a necessidade de ser produtivo. Deus colocou isso em nós. Existe o senso do pertencimento. Todos nós temos a necessidade de saber que pertencemos a alguém, que tem alguém nos esperando no final do dia, que tem alguém que gosta de nos abraçar, que tem alguém que se importa se não estamos bem. Isso é o senso de pertencimento, a gente sabe que pertence a alguém. Quando você sai na rua e vê alguém embaixo de um viaduto lá com um cobertor, cheirando mal, sem banho, essa pessoa perdeu o senso de utilização, perdeu o senso de pertencimento, ela está ali esperando um prato de comida para ver se vem, ela continua sobrevivendo no outro dia. E eu quero falar com vocês sobre o senso de utilidade, de utilização, de ser produtivo. Então veja como funciona. A pessoa vai se aposentar
Então falta 1 ano para ela se aposentar. Ela começa assim: puxa, 1 ano para me aposentar, glória a Deus. Daqui 1 ano eu não olho mais para a cara desse nazista, desse gerente. Daqui 1 ano não tenho mais que pegar esse trânsito do inferno. Daqui 1 ano não tenho mais que aguentar acordar 5 horas da manhã. Daqui 1 ano tudo isso vai acabar. Ele vai contando regressivamente, vai chegar o dia, vou aposentar, eu vou aposentar. Aí vai ser só pescaria, eita aleluia, vai ser só sossego. Eu vou aposentar, eu vou aposentar. Aí vai passando 6 meses, 5 meses, 4 meses, 1 mês... 1 mês faltando, ele chega na empresa assim, ó. Oi, oi gente, tudo bem? Até o cara que ele não gosta, ele diz: e aí, você tá bem? Como é que você tá? Orei por você na igreja ontem. Ai, dá rindo para todo mundo, aquele gerente nazista. Nossa, que saudade que eu vou ficar de você daqui a 1 mês. 1 semana, o cara tá assim, ansioso. Aí chega o dia, o último dia. Ele paga o almoço para a sessão inteira do pessoal lá. Leva até uma champanhe. Faz um brinde. Tchau, pessoal, hoje foi o meu último dia. Chega no dia seguinte. Ele acorda no mesmo horário. Levanta. Aí ele olha para lá. Caramba, eu vou para onde agora? O que eu faço? Pescar todo dia não dá. Jogar dominó com os velhos na praça também haja paciência, haja dominó. E dominó é um troço meio chato. Jogar 2 partidas, tudo bem, mas o dia inteiro... Aí ele fica lá assim, Aí começa a brigar com a mulher em casa. Não tem o que fazer. O camarada me contou, eu preguei nisso, o irmão falou na igreja: pastor, eu conheço um casal que o cara se aposentou, ganhava uma baita pensão, comprou uma casa, Ilha Comprida, casa bonita, e ele pegou o muro da casa, como ele não tinha muito o que fazer, ele ficou pegando aqueles mariscos, e ele fez o muro da casa todinho de marisco. Olha... E quando ele terminou aquele muro, o pastor começou uma brigaiada com a esposa dele, que até hoje ele não sabe dizer o porquê que eles brigaram tanto. Porque tinha dinheiro, tinha casa boa, aquele marzão bonito, o muro cheio de marisco, do jeito que ele sonhou. E acabou o casamento. 30 e poucos anos de casado, aposentado, o casamento acabou, ficavam brigando. Foi um para cada lado. Ainda tem que pagar metade da aposentadoria para a mulher agora. Então, irmãos, veja. O senso de utilização. A pessoa precisa se sentir produtiva. Meu pai tem 83 anos. E ele trabalha vendendo roupa. Eu fiquei com ele um tempo ainda na perua vendendo roupa lá na vila. Foi uma experiência fantástica. Hoje, domingo, eu saí para a ceia, ele já estava arrumando as coisinhas lá, os lençóis, as coisas na perua, os tapete, a toalha do Corinthians que fica pendurada para fora. Falou: pai, por que você só põe essa daí? Ué, porque essa aqui é a única que vende. Adivinha que time ele torce? E lá vai meu pai domingo sair para vender roupa. Minha mãe falou assim: filho, eu já nem sei mais se dá lucro ou se não dá, se estamos perdendo ou ganhando, porque ele tem coisa que ele não anota tudo errado. Ele tem uma caderneta lá que tem hora que ele põe o óculos, ele não enxerga, ele não entende. Mas ele está trabalhando, irmãos. Está trabalhando, ele está ativo. Aí alguém diz para mim: não é perigoso o teu pai? Eu falei: olha, perigoso até é, mas eu acho que é mais perigoso a gente falar para ele parar, ele morre. Por quê? Porque ele se sente produtivo. Ele nem sabe se está ganhando não, lucro ou não, mas ele está trabalhando. Agora, quando se fala de reino de Deus, irmãos, se ser produtivo para o nosso lar, para a nossa família, se ser produtivo como cidadão desse país, isso nos faz bem. Veja, a gente está sendo produtivo no reino, para um reino que não tem fim, é eterno, que nunca vai acabar, irmãos. Que não vai mudar a presidência, que não vai mudar o governo, porque o governo que está sobre os ombros de Cristo é um governo que não tem fim. E ser produtivo nesse reino nos causa uma alegria, uma satisfação que não tem preço. Amém? Então, estar ocioso faz mal pra caramba. Porque a ociosidade ministerial nos leva a uma ociosidade espiritual.
Ou seja, eu estou inativo no reino, eu estou ocioso no reino. É difícil ver alguém, irmãos, que tem vida de oração. É difícil ver alguém que está presente nos cultos, que adora a Deus, que lê a palavra fora do templo. É difícil ver alguém que está toda hora falando do evangelho um para o outro. E esse alguém não tem envolvimento e comprometimento nenhum com o reino, não tem ministério. Difícil. Eu conheço, acho que ninguém. Por quê? Porque o estar ocioso ministerialmente nos leva a estar ociosos espiritualmente. Porque o ministério às vezes nos leva para perto de Deus. Amém, queridos? Então uma vez me disseram assim: pastor, eu fico às vezes com uma dó de você, porque quando eu não estou a fim de vir para a igreja, quando eu não estou com vontade, eu não vou. E você, quando você faz, como é que você faz? Porque eu sei que tem dia que você não tem vontade. Eu falei, você tem razão, tem dia que eu não estou mesmo. E o que você faz? Eu vou sem vontade. E aí? A vontade não é minha, a vontade é de Deus. Só que esse ir até contra a vontade, irmãos, para fazer a vontade de Deus, é porque eu tenho uma responsabilidade ministerial que a cada dia pesa mais nos meus ombros. E isso, irmãos, não me dá o luxo de ficar olhando para lá, viajando para cá, adormecendo espiritualmente as responsabilidades que eu tenho, como pastor, como alguém que tem ministério, como alguém que lidera uma igreja, como alguém que tem famílias, debaixo da sua responsabilidade, me levam a estar com o joelho e com o rosto no chão todo dia. Então o compromisso que eu tenho com o meu chamado me levam para perto de Deus. E quando eu chego perto de Deus, Ele vai me ungindo, me revestindo e me capacitando para o meu chamado. Então uma coisa vai levando a outra. Então nós não podemos separar mais a vida do culto, porque o culto nos prepara para a vida e a vida nos prepara para o culto. Então quanto mais preparados para o culto a gente vier, mais o culto vai nos preparar para a vida. E com relação ao ministério, quanto mais nós buscarmos a Deus para servirmos a Ele de verdade, mais Ele nos capacita para o seu ministério e mais perto estamos de Deus. As responsabilidades e demandas do ministério me levam a buscar a Deus. E em tempos de dificuldade, é isso que nos sustenta. Eu vou dizer de novo. As responsabilidades e demandas do ministério me levam a buscar a Deus. E em tempo das dificuldades e tribulações da vida, é isso que nos sustenta. Ou seja, só permanecemos de pé por causa do ministério que Ele pôs na nossa vida. Olha para o seu pastor, ele só está de pé porque Deus pôs um ministério na vida dele. Amém, Fernando? Senão você já tinha ido, filho. Tinha virado caramelo já. Só estamos de pé, irmãos, porque Deus colocou algo em nossas mãos, em nossas vidas, que é maior do que nós. Sexto e último. Há uma nobreza em nós, quando servimos a Deus. Quando deixamos de ser espectadores para ser participantes. Como assim, pastor, há uma nobreza em nós? Há uma nobreza. Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem, o diabo, né? Senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com... E a tenham com... Eu sei que o sono está batendo aí, né? A esposa do Samuca fez uma boca igual de um jacaré agora. Vê que não está vendo, te vê tudo aqui, irmão. Te vê tudinho. Até umas caras de limão azedo assim, fala, acaba logo isso aí, pastor, não estou aguentando mais. Eu não saí para não ficar feio. Essa vida abundante, irmãos, que Deus prometeu, eu tenho para mim que tem muito a ver com a alegria de ser um instrumento na mão de Deus. Então quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida abundante, não é o iate da mulher lá. Embora é bacana, né? Mas não é isso que Deus veio. Isso não é abundância de vida. Abundância de vida é os rios de Deus fluindo lá dentro de nós. E a gente, como o bispo Minose, canta sem ter motivo para cantar. E a gente adora, mas quando olha para a vida ao redor, o motivo é só para chorar e reclamar, mas a gente adora.
Então a alegria de ser instrumento de Deus, irmãos, eu acho que tem muito a ver com essa abundância de vida que Jesus prometeu. Porque cá para nós, o camarada disse para Jesus assim: eu vou te seguir onde quer que fores. Ele olhou para o camarada e disse: você vai mesmo? Vou. Então eu vou te dizer uma coisa. As aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem nenhum travesseiro para pôr a cabeça. Vai seguir? Ou seja, segue, mas não fica esperando muita coisa não, filho. Porque nem o filho do homem tem um travesseiro para reclinar a cabeça. Então onde está a alegria do evangelho? Onde está a alegria de Cristo? Alguém me perguntou: pastor, se todas essas coisas que você prega, é para acontecer com a gente, então o que adianta ser crente? Não é melhor você ficar fazer as coisas do mundo e descabelar tudo, e brincar, e zoar, e tal? Tá certo que ele falou meio num tom de brincadeira. Eu falei: olha, a única diferença, ou a diferença maior, é que tudo que pode acontecer com as pessoas lá fora pode acontecer com a gente. O carro pode bater, o ladrão pode assaltar, o emprego a gente pode perder, o câncer pode vir, tudo isso pode acontecer com a gente. Só que a única diferença é que Ele está conosco em todo o tempo. Amém? É como Abraão e Ló. Ló preferiu ir para Campinas verdejantes sem Deus. E Abraão diz: eu vou para o deserto, mas ele vai comigo. Então é isso. Então, meus irmãos, essa abundância de vida a gente pode entender como a tal da felicidade. Você é feliz? Eu disse aqui há quase 1h30 atrás, acho mais ou menos isso, que eu sou feliz. Você é feliz mesmo? Você pode olhar no espelho e dizer assim: eu estou olhando para e ele não quebrar, né? Você pode olhar no espelho e dizer: eu sou realmente muito feliz. Eu sou feliz, irmãos. Eu acho que não vejo muito mérito em mim nisso, não. Mas eu aceitei uma proposta que veio de Deus. E eu só disse sim para Ele. E eu quero finalizar dizendo que há uma nobreza na sua vida que Deus investiu. E vou finalizar contando um testemunho. Eu era diácono da igreja, ano de 2001, 2002, por ali. E eu estava assistindo o Jornal Nacional e uma reportagem falando sobre Marcelo Fromer, guitarrista do Titãs, que estava fazendo Cooper, correndo e foi atropelado e estava lá na UTI. E os médicos dando entrevista coletiva. E eu vendo aquela reportagem, sentado no sofá. Quando eu era do lado de lá, eu tinha tudo do Titãs, eu ia em show deles, gostava demais. E eu estava ali assistindo, não queria que o cara morresse, né? Ali interessado na reportagem. E aí veio um sentimento no meu coração, vendo ali aquele trio de médicos ali dando uma entrevista, e falando: puxa, que nobreza ser médico, meu. Bonito isso, né? Então tem gente que trabalha numa máquina, tem gente que trabalha num computador, tem gente que trabalha vendendo coisa, tem gente que trabalha ensinando, e tem gente que trabalha para salvar pessoas. Eu admiro o trabalho do resgate. Minha esposa disse que eu sou carniceiro, que eu gosto de ver desgraça. Eu falei: não é isso. Eu acho brilhante o trabalho dos caras quando eles chegam lá, aquela pessoa está estirada lá, eles chegam, eles têm toda uma técnica, um jeito de transportar a pessoa com o menor dano possível. Eu acho aquilo maravilhoso. E como eles encaram a forma de salvar uma pessoa. E eu comecei a falar comigo mesmo: como é nobre ser médico, vendo a reportagem, como é nobre, como é nobre. E de repente algo dentro de mim dizia assim: você é mais nobre. E eu continuei lá, né? Só como é nobre ser médico, trabalhar no resgate, bombeiro, puxa, coisa bonita, meu. Nobre isso. E algo disse de novo: você é mais nobre. Aí, eu olhando aquilo e pensando comigo, e lá dentro de mim, eu sozinho na sala vendo o Jornal Nacional. E veio pela terceira vez: você é mais nobre. Aí o jornal acabou, eu pensei comigo, eu falei: mas por que eu sou mais nobre? Eu sou vendedor de coisas. Os caras estavam vidas lá. Por que eu sou mais nobre? Nobre eu? E aquilo dentro de mim dizia o seguinte: a vida que eles salvam hoje, amanhã elas morrem. A vida que você traz para os meus pés salta para a vida eterna.
você é mais nobre. Aí eu dobrei meu joelho, irmãos, e comecei a chorar diante de Deus. E já tem uma enorme fileira de pessoas que eu trouxe aos pés de Cristo. Tem uma casa de recuperação que a gente está indo lá mensalmente, já são quase 40 pessoas salvas, dependentes químicas. Coisa linda você pregar para um pessoal assim, um número de pessoas assim, no final da pregação, você diz: quem quer entregar a vida a Jesus? Eles saem correndo com os 2 braços erguidos assim. Há uma nobreza em você. Há uma nobreza em nós. Uma frase de C.S. Lewis diz o seguinte: busque a felicidade pela própria felicidade e você nunca a encontrará. Mas busque a felicidade defendendo e abraçando um ideal, uma causa maior do que você, e a felicidade te seguirá como a sua própria sombra num dia ensolarado. Busque a felicidade pela própria felicidade e você nunca a encontrará. Busque a felicidade abraçando, se entregando a uma causa, a um ideal, e a felicidade te seguirá como a sua própria sombra num dia ensolarado. Amém? Eu quero orar com você.